Hoje nós vamos falar o seguinte: você está pronto para receber o seu prêmio? Você está pronto para receber seus resultados? Quem já pensou sobre isso? Está pronto para receber? E aí, me conta. Antes da gente começar, quero ler uma palavra que vai encher a gente de vontade de responder essa pergunta. Eu estou pronto para receber meus resultados? Eu estou pronto para receber meu prêmio? Então eu vou ler Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, sem recompensa, e lhe será dado. O que está falando, gente? Que o que a gente precisa na vida é de sabedoria. Até para ter os nossos resultados, para receber o nosso prêmio. Você está pronto para ter seus resultados? Você está pronto para receber tudo que a vida tem de bom para te dar? Você está pronto para receber todos os benefícios de uma alimentação saudável? Você está pronto para receber todos os benefícios de fazer exercício diariamente? Se você está sem essa sabedoria, nós podemos pedir para Deus e ela vai ser dada a nós. O que eu acho importante quando eu falo disso, 10 motivos para eu ser saudável, 10 motivos para eu ser magro, 10 motivos para eu ter controle da minha glicose, 10 motivos para eu ter controle da minha pressão. E do outro lado, 10 motivos para eu não ter controle da minha pressão, 10 motivos para eu não ter controle do meu peso, 10 motivos para eu não ter controle da minha glicose, do meu colesterol. E aí, você fez o exercício? Quem encontrou os 10 motivos ou mais de querer ter? A grande maioria que fez. E quem não conseguiu achar 10 motivos para não ter? Quando a gente pensa, poxa, por que eu quero ter uma vida saudável? Eu posso começar desde eu vestir esse vestido propositalmente, para falar disso de vocês. Eu posso querer escolher a roupa, não a roupa me escolher. Esse pode ser um dos meus motivos, né, de querer ter uma vida saudável. Esse vestido, a primeira vez que eu vesti ele, tocou em homenagem ao José. Eu acho que ele nem percebeu. Foi o meu primeiro encontro com meu marido, com o José. Isso foi há 8 anos atrás. O vestido super me serve. Ou seja, eu escolhi vestir o vestido. Eu não vesti o que me servia. Você está pronto para isso? Você está pronto? É essa a pergunta que eu estou te fazendo. Motivos a gente tem muitos para querer estar magro, querer estar saudável. E poucos motivos a gente não tem para não ser saudável, para não querer boas condições de saúde. Você conseguiu preencher mais de 10 para ser e talvez menos de 10 para não ser saudável, para não ter controle da glicose. Porque você não tem motivos para não querer aqueles resultados. Você não tem nenhum motivo, ou pouquíssimos motivos. Vamos supor que o seu motivo para não querer escolher a roupa do seu guarda-roupa é achar gostoso o gosto do chocolate. Ué, mas e daí? Você não é proibido de comer o chocolate? Então, tá vendo que os motivos de não conquistar são escassos? Então, talvez, às vezes você não consegue alcançar os seus resultados. Não é porque você não tem 10 motivos para alcançá-los e 10 motivos para não alcançá-los. É porque você não está pronto para receber. Isso mesmo, você não está pronto para receber. Às vezes, a gente não está pronto para receber o meu. A gente quer ficar ali naquele amargo, no ruim. E o que eu preciso fazer para estar pronto, para pegar aquela minha lista de 10 motivos, olhar para ela e falar para ela assim: eu vou conquistar esses meus objetivos, eu quero receber esses meus objetivos. O que eu preciso fazer? Você já pensou nisso? Primeira coisa, você precisa descobrir realmente o que você quer. A primeira coisa que você precisa é descobrir o que você quer. O que você quer? Né? Você quer controlar sua glicose? Você quer escolher sua roupa? Você quer controlar sua pressão? Você quer controlar seu peso? Se é isso que você quer,
Então agora você precisa escolher o caminho certo e estar pronto para receber. Porque às vezes a gente põe 10 motivos para ter, mas a gente não quer. Por quê? Porque às vezes a gente está gostando de ficar naquele lugar ruim. Por muitos motivos, às vezes até patológicos emocionalmente. Então, porque se a gente for pensar bem, lembra do exercício? A gente não tem 10 motivos para não querer uma boa saúde. A gente não tem 10 motivos para não querer um bom controle da glicose. A gente tem muitos motivos para querer. E por que a gente não chega lá? Porque às vezes a gente não está pronto para receber. E essa é a grande cortina que eu quero tirar de você hoje. Você tem o direito de receber seu prêmio. Mas para você receber o seu prêmio, você tem que ter sabedoria. É muito mais do que informação. Agora, o que eu estou fazendo com vocês? Passando informações sobre saúde, sobre alimentos, sobre nutrição, informação. Eu quero que você tenha sabedoria, que é pegar essa informação, transformar ela em alguma coisa que faz sentido na sua vida e alcançar seus resultados. Mas esse processo de transformar, ele é ativo, ele exige, uma atitude nossa. E é por isso que eu falo, às vezes a gente não está pronto para receber o nosso prêmio. A gente tem milhões de motivos para querê-lo, mas a gente não tem proatividade, a gente não tem ação. A gente tem um monte de informação, mas não tem sabedoria para alcançar esses prêmios. E é por isso que eu trouxe a palavra de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se te falta sabedoria, peça a Deus, pois a todos livremente dá, sem nenhuma necessidade de recompensa, ou seja, sem pagar. A sabedoria, ela é gratuita, ela vem de Deus, ela é um dom do Espírito Santo. A gente precisa saber pegar ela. Então, o médico vai e te fala, vamos supor, eu vou usar um exemplo aqui. O médico fala, a sua glicose está alterada. Você quer ficar diabética, Débora? Você quer tomar remédio? Você quer passar o resto da vida selecionando os alimentos e excluindo tudo que tem açúcar? Não. Então você tem 1 milhão de motivos para não querer ser diabética. E por que ainda assim você negligencia a informação que o médico te deu? Porque te falta sabedoria. De pegar aquela informação e falar, não, eu preciso transformar isso em atitude. Tudo que o médico já falou para mim, tudo que o nutricionista já falou para mim, hoje eu vou transformar isso em atitude. E aí eu tô pronto para receber meu prêmio. Entendeu? Essa é a grande abertura da mente. Por quê? Nós somos cheios de informação. O que eu tô fazendo aqui é te dar informação. Quando você vem no consultório, eu falo sobre carboidrato, sobre proteína, sobre lipídio. Mas e agora? Pegue essa informação. Vazia não serve de nada. Enche ela de sabedoria. Enche ela de ação. E aí sim você vai alcançar seus resultados. E aí aquele exercício faz todo sentido. 10 motivos para ser e 10 motivos para não ser. Você não vai nunca alcançar meia dúzia do não ser. E vai multiplicar 10 por 10 por 10 por 10. Por quê? Porque à medida que você tem a informação, a sabedoria, transforma isso em ação, você está pronto para receber muito mais do que o que você começou desejando. Então você vai desejando cada vez mais. Você vai desejando mais saúde, mais performance, mais virtudes para o seu organismo, para o seu corpo, mais transformação. Isso é muito mágico. Quando eu perguntei para você, então você já descobriu o que você quer? Quando você preencheu e alcançou muito mais de 10 de ser, muito menos de 10 de não ser, provavelmente você já está sabendo o que você quer. Você está disposto a pagar o preço? O que é isso? A partir do momento que você tem a informação e acabou de escutar a minha palavra falando que agora você precisa ter sabedoria de aplicar todas essas informações na sua vida, você está disposto a pagar o preço? Porque não é fácil. Não é fácil lavar a alface mesmo, não. E deixar ela pronta na geladeira para consumir. Não é fácil. Não é fácil realmente falar não para muitas coisas. Nós falamos sobre isso. Não é fácil começar. Nós falamos sobre isso em outras lives. Não é fácil. Mas você está pronto para pagar o preço?
O que te faz pronto? O que te deixa pronto para receber o seu prêmio? Para receber sua glicose normal, seu peso baixo, sua circunferência do abdômen normal, sua pressão normal. O que te faz pronto? Você está pronto para pagar o preço? O que te faz pronto é você se fortalecer naqueles 10 motivos de ser. Por que eu tanto quero isso? Por que eu quero pegar um vestido de 8 anos atrás e quero que ele me sirva? Liberdade, autonomia. É isso, eu não quero ser refém da minha própria roupa. Eu não quero ser refém de circunstâncias. Eu quero escolher. Eu quero. Então é isso. É isso que faz a gente ser pronto para pagar o preço. É o nosso querer. É a nossa vontade de ir. Então, o que a gente tem que fazer com aqueles 10 motivos de ser? Ler eles diariamente. Todos os dias você vai ler. Se você ler eles diariamente, você consegue. Você consegue, porque você vai se fortalecendo. Você não terceiriza. Porque o que é comum? Hoje eu atendi uma paciente que ela falou pra mim assim: eu comi pizza porque minha mãe pediu. Aí eu falei, mas não tinha pizza nesse dia e você tem refeição livre. Ela falou, mas ela pediu. Ou seja, onde está o querer dela? O querer dela não está nela. E ela também não está disposta a pagar o preço. Então, será por que ela me procurou? Entendeu? Então é essa chavinha que a gente tem que achar nas pessoas. E é essa chavinha que eu quero que você encontre em você. Você anotou os 10 motivos que você tem para ser e não conseguiu 10 para não ser, quer dizer que essa situação de doença não cabe na sua vida, mesmo você estando acomodado com ela. Então, peça sabedoria para você pegar todas essas informações que você tem na internet, em todas as consultas que você já foi, com a sua vizinha, com um amigo, porque, gente, o que não falta é alguém sabendo de alguma coisa. E use, aplique. E aí aplicar demanda o quê? Um custo. Você vai ter que dispor energia. Você vai ter que ir no sacolão uma vez na semana ou 2. Você vai ter que gastar um tempo para lavar, para secar aquela folha para ela durar na sua geladeira. Você vai precisar olhar na internet e procurar uma receita de salada. Você vai precisar abrir mão de alimentos muito rápidos e ultraprocessados para poder fazer aquilo. Então a gente percebe que é uma coisa que não é fácil. Se não é fácil, eu preciso o quê? Querer, ter a sabedoria de aplicar e, acima de tudo, estar disposto a pagar. Acima de tudo. Porque se você não estiver disposto a pagar o preço, você nunca vai alcançar o que você quer. Então quer dizer que você não está pronto para receber. Né? Então, se você não quer acordar cedo para fazer o exercício, talvez você não esteja pronto para receber uma perna com menos celulite, um bumbum menos caído, uma barriga menor, um colesterol mais normal, uma pressão normal. Não tá. Por quê? Porque você não quer pagar o preço de acordar cedo às vezes. Você não quer pagar o preço de levar a mochila para o trabalho e sair direto do trabalho para o exercício. Entendeu? Aí você não tá pronto. E a terceira pergunta que eu te faço. Agora você tá com o prêmio na sua mão. Você ganhou a liberdade de peso, você ganhou a glicose normal, você ganhou a pressão normal, ele está na sua mão, tá tudo perfeito. E agora, você está pronto para guardar ele lá na sua casa, para ficar com esse prêmio para você? Você está pronto? O que é estar pronto? É continuar fazendo o que você fez para chegar até aqui. Esse é o grande segredo do sucesso. É não parar, é não olhar para trás, é seguir em frente, é fazer diariamente, incessantemente, repetidamente, sempre. Você está pronto? Se você estiver pronto, o prêmio não sai da sua mão mais. E agora? Agora eu preciso de sabedoria, porque informação eu tô lotado. E a sabedoria é para eu agir. E o meu agir, ele vem com 3 perguntas. Quais são elas? Eu já sei o que eu quero? Eu estou pronto para pagar? E eu estou pronto para receber? Querer, pagar o preço, receber é continuar fazendo tudo que eu fiz para receber, para manter. Manutenção de peso, manutenção de saúde é repetir as ações que fizeram você chegar lá. Não existe outra atitude, não existe outra. Isso é pesado, não é?
Porque eu falar pra você assim, ó, a dieta de manutenção é a que te fez perder peso. O exercício de manutenção é o que te fez perder peso. Ou seja, é correr mais, é treinar mais, é fazer mais dieta, é colocar isso na sua vida como uma regra boa, né? Então é muito importante. Porque se eu tenho as informações, eu pedi sabedoria para agir, eu já sei o que eu quero, já estou disposta a pagar o preço e entendi que a hora que eu receber o meu prêmio, eu vou ter que continuar fazendo a mesma coisa que eu estava. Então agora eu preciso entender quais são as escolhas assertivas que eu tenho que fazer para ficar aí, ó, nesse lugar premiado. Então a primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte: não é sobre calorias. Não é sobre calorias. Quantas vezes a gente se pega olhando rótulos de alimentos e come o que é menos calórico? Sendo que tão importante quanto isso é eu, primeiro, quanto que eu quero comer? Que tamanho que é a minha fome? Nossa, olha, esse aqui é grandão e é menos calórico que esse pequenininho. Ué, mas eu tô com fome desse grandão? Será que é isso tudo que eu quero? Não é melhor eu escolher o mais saudável, colocar um pouco, comer, saborear e fazer a pergunta para mim assim: eu ainda tô com fome? Lembra da pergunta? Por que eu tô comendo? Minha fome já passou. E aí talvez eu tenha comido realmente menos do que eu ficar escolhendo rótulos com menores quantidades de caloria. Eu acho isso tão importante que às vezes o paciente pergunta para mim assim: Ana, quantas calorias tem minha dieta? Raramente eu fico respondendo, porque a importância está muito mais na harmonização do processo e na restrição do que obrigatoriamente no número quantas calorias. Então, não é sobre calorias, é sobre quantidade. Mas eu vou te falar, mas também não é só sobre quantidade, também é sobre origem. É melhor eu comer um alimento feito em casa ou é melhor eu comer um alimento industrializado? É melhor eu comer um orgânico ou melhor eu comer um alimento sem eu ter conhecimento? Então, gente, olha que legal. Se eu entendo que não é só caloria, é quantidade, eu começo então também a prestar atenção nas nuances dessa quantidade. É melhor eu comer um alimento processado domesticamente do que industrializado. É melhor eu procurar sempre uma feira de orgânico ou cultivar os meus temperos em casa, algumas coisas, do que eu encarar uma coisa cheia de agrotóxico. Mas se eu não tenho outra alternativa, ainda assim é melhor comer o que tem agrotóxico. Você acredita? Foi feito um trabalho na Europa que mostrou isso, que o consumo de fruta ele supera até o fato de a fruta ter às vezes alguma quantidade X específica de agrotóxico. A gente fala assim: ah, não, é melhor não comer do que consumir essa quantidade toda de químicos, né? De substâncias químicas que podem fazer mal. E aí mostrou que as pessoas que consumiam alimentos não orgânicos ainda assim eram mais saudáveis do que as que não consumiam porque não adquiriam orgânicos. Agora, se eu posso orgânico é melhor. Então, não é sobre caloria, é sobre quantidade. Não é só sobre quantidade, é sobre origem. Agora eu vou te falar. Não é só sobre origem, é sobre ingredientes. Isso mesmo. Vamos supor que eu pegue um alimento industrializado. E aí, eu já entendi que eu não preciso ficar olhando muito a caloria, né? Eu peguei e procurei um alimento que é, vamos supor, um leite, que é tipo A, que é de melhor qualidade. Aí agora eu vou lá olhar o rótulo dele. Se no rótulo tiver escrito lá só leite tipo A pasteurizado e resfriado, é uma coisa. Se tiver escrito assim, ó, leite tipo A pasteurizado com adição de... E aí tem um monte de letrinhas e números. Tô dando um exemplo. O que você acha? Gente, a gente come constantemente, quando a gente come muitos produtos industrializados, corantes, conservantes, estabilizantes, acidulantes, que a gente não tem reserva enzimática para isso. A gente não está falando de saúde, nós não estamos falando de pegar o nosso prêmio e ficar com ele para sempre. Então, neguinho, então não vale a pena. O ideal é que a gente cuide também do ingrediente. Lembra que o primeiro ingrediente da lista é o mais abundante. E aí você compra um alimento que está escrito lá que ele é integral. E o último ingrediente dele é a farinha integral.
O primeiro é a farinha refinada, depois vem lá a farinha enriquecida, depois vem lá açúcar e óleo e por último integral. Será quantos por cento ele é integral? Quase nada. Por quê? Porque a quantidade do integral é a menor, porque sempre é do mais abundante para o menos abundante. Então, o que você vai fazer quando você pegar um rótulo de um alimento? Ao invés de você ficar simplesmente comparando calorias, comece a olhar os ingredientes. Consuma alimentos onde tem mais nomes que você conhece e menos siglas que a gente não conhece. Essa também é uma alternativa de muita saúde. Então não é sobre calorias, é sobre quantidade, o quanto você precisa comer, o suficiente, lembra? Não é só sobre quantidade, é sobre origem. Escolha alimentos, por exemplo, processados domesticamente, escolha alimentos orgânicos, é sempre melhor. Não é só sobre origem, é sobre ingredientes às vezes que a gente não conhece. E não é só sobre esses ingredientes, mas é sobre ter ou não fibra, é sobre ser ou não enriquecido, é sobre ser um alimento ou um superalimento, né? Quantas vezes a gente às vezes escolhe um iogurte ou uma outra bebida láctea porque ele tem muito mais proteína. E às vezes eu poderia consumir uma coalhada e um queijo e um ovo e fazer um suporte proteico para o dia sem ter consumido sabor artificial de banana, espessante, conservante, nada contra isso. Eventualmente a gente vai comprar. Na minha casa tem, meu marido é uma pessoa que adora esse tipo de iogurte, mas eu falo muito para ele, final de semana que você tem tempo de tomar o café da manhã, que você coma o ovo, que você coma o queijo, que você coma o alimento feito em casa e não da Tetra Pak, não da caixinha. Entende isso? Porque aí a gente transforma a nossa rotina numa rotina de saúde, uma rotina mais saudável. Então, quando eu falo, não é sobre caloria, é sobre quantidade, não é sobre quantidade, é sobre origem, não é sobre origem, é sobre ingrediente, não é sobre ingrediente, é sobre superalimentos. Será que são super mesmo? Não é melhor que eu coma um alimento integral, doméstico, do que eu comer um super light, fit, completamente industrializado? Tem linhas de pães, por exemplo, vou dar o exemplo do pão, que é um alimento muito consumido. Sem glúten, sem açúcar, e aí é um pão embaladinho numa embalagem alumínio, de brilhante por dentro, né? Ou uma embalagem plástica que tem metal, que é aquele plástico duro que faz barulho. E se você olhar a validade, é um pão que dura 3 meses. Você já fez pão em casa? Eu já. O pão mofa. Então um pão que dura 3 meses tem muita coisa ali, menos pão, né? Então talvez seja melhor você fazer sua misturinha sem glúten, com fécula de batata, com farinha de mandioca, com farinha de arroz, e procurar suas receitas e fazer. Nossa, Ana, não tem essa disposição. Pois hoje tem muita gente que tem essa disposição e que vende essa disposição. É só você procurar. Se o nosso corpo tivesse portinhas, imagina se eu tivesse uma janelinha aqui que abrisse para o meu coração, uma janelinha que abrisse para a minha carótida, uma janelinha que abrisse para o meu cérebro, para o meu intestino. Toda vez que eu comesse alguma coisa que não é saudável e eu visse meu órgão fadigando, triste comigo, será que eu continuaria? Você imagina que o seu corpo processa tudo sem reclamar. Então, por isso que eu te fiz a pergunta, você está pronto para receber seu prêmio? Pensa nisso. Eu quero muito que você esteja. Se você está comigo durante todo esse mês de agosto, você já entendeu que é muito mais do que fazer dieta. É muito mais do que ser punido com um alimento. Aqui a gente tem que aprender a comer para viver bem. Aprender a comer para ter qualidade de vida. Aprender a comer para não ter doença. Aprender a comer para se empoderar, para poder escolher o vestido que vai usar. E que pode ser um vestido de 8 anos atrás que ele vai te servir, que você não vai ficar incomodada de usá-lo. Esse processo é um processo muito importante. Janelinha no pâncreas, a Guinha falou, porque a gente come açúcar às vezes demais. Isso mesmo. Então a gente precisa pensar nisso. O nosso corpo dá sinais pra gente todos os dias que ele está em fadiga, que não tá bom. Então,
Faz aquela listinha, 10 motivos para eu ser, 10 para eu não ser. Se você encontrar mais de 10 para não ser, talvez você tenha realmente que largar essa live porque não é seu tempo de pensar na saúde. Mas com certeza, se você achou menos de 10 para não ser e mais de 10 motivos para ser saudável, para ser magro, você merece procurar sabedoria para aplicar todas as informações que você tem. Fazer as 3 perguntas chaves para chegar em algum lugar. O que eu quero? Eu estou pronto para pagar o preço do que eu quero? E eu estou pronto para receber o que eu quero de fato. A partir disso, você vai entender que tudo é feito de quê? O caminho é feito de escolhas. E que as suas escolhas sejam assertivas, não sejam só sobre calorias, mas sejam também sobre a quantidade, o quanto você precisa, o suficiente. É isso. Não é só sobre a quantidade, é sobre a origem. Procure comprar alimentos mais saudáveis, de origem mais conhecida, menos industrializados. Ao invés de olhar só a quantidade de calorias, então não é só sobre isso, é também sobre ingredientes. Tá cheio de letrinhas e numerozinhos que você não conhece, então não é comida. Então por que você vai comer? Tente fazer seu próprio alimento, por mais difícil que seja, um exercício. Imagina que os nossos ancestrais, os nossos antepassados cozinhavam, gente. Colhiam o próprio alimento, caçavam. Eu como comida e eu quero que você aprenda a comer comida. O que eu tô falando? Sai dessa vibe de eu como carboidrato, eu como proteína, eu não como gordura. Gente, come comida. Come comida. Carboidrato, proteína e lipídio é verbo, é palavra de nutricionista. A gente que tem que entender isso. O paciente tem que saber que tipo de alimento ele come antes de treinar, que tipo de alimento ele come depois que treina, que tipo de alimento ele come antes de dormir, o que não é bom para ele, o que não é bom para a glicose dele, o que não é bom para a pressão dele. Então, a gente come comida e comida normalmente não faz mal, se a gente sabe elaborar ela para que ela faça bem para a nossa saúde. Esse era o meu recado de hoje. Quero convidar você para o canal do Telegram. Se você ainda não está, entra no canal do Telegram. Qual a vantagem do canal do Telegram? O canal do Telegram, você tem todas as informações desde o começo, que eu comecei a postar no começo desse mês. Mas o canal do Telegram chama Saúde Pro, o link está na bio. E tem também o canal do WhatsApp, que chama NutriPro, que o link também está na bio. Nos 2 canais são conteúdos exclusivos e diferentes, tá bom? Eu posto diariamente, normalmente pelo menos de 5 a 6 conteúdos por semana. Ah, olha que o Luciano falou assim, ouvi uma coisa absurda, suco de fruta é veneno. A gente tem que tomar cuidado com esses rótulos. É sempre melhor comer a fruta do que tomar o suco, porque a gente aproveita mais as fibras, estimula a mastigação. A fruta tem volume, então isso fica lá no estômago da gente, não esvazia tão rápido, então a fruta ajuda muito. Mas eu não posso falar que o suco é veneno, só que para os pacientes que a glicose é alterada ou que a insulina é muito alterada, o suco de fruta em jejum é um veneno, ou o suco, principalmente em jejum, porque aí a gente vai ter o risco de aumentar muito a glicose com o alimento, porque no suco não tem muita fibra, E aí o índice glicêmico é muito alto. Então o suco de fruta ele não é um veneno, mas é sempre melhor comer a fruta do que tomar o suco da fruta, mas ele não é um veneno. E se você for diabético, tiver insulina alterada, é bom evitar, principalmente ele em jejum, tá bom? Agora, um suco de folha não é veneno, viu? Por exemplo, couve, limão, que não tem caloria nenhuma, e gengibre. Não é um veneno, ele não tem índice glicêmico alto, não, então não tem problema. Lembra do que eu te falei? Você está pronto para receber seu prêmio? Se você ainda não sabe, responde 10 motivos para você ser magro, 10 motivos para você não ser magro. Se você conseguir mais de 10 para não ser, não precisa nem continuar assistindo a live. Agora, se você conseguir mais de 10 para ser, pensa no que eu te falei, tenha sabedoria para poder conseguir pegar todas essas informações que você tem e aplicar. Esteja disposto a pagar o preço, vale a pena, tá bom?